Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, a partir do versículo 6 ao versículo 22, onde fala sobre a experiência do Isaac depois que ele saiu de Beer-lahai-roi e foi morar em Gerar, faixa de Gaza, ali, terra dos filisteus, não é? Bom, queridos de Deus, no versículo 6 logo, quem tem Bíblia em ordem cronológica, vai procurar na página 68, parte A, amém? Estamos no ano 1782 a.C. Bom, aqui no versículo 6 e versículo 7, nós vemos que, logo no início aqui, tem um título dizendo que Isaac mente acerca de Rebeca em Gerar. O caso do seu pai Abraão não foi mentira completa, foi uma meia mentira, porque Abraão, na verdade, era irmão, né, meio irmão de Sara. Porém, o caso do Isaac não, foi uma mentira completa mesmo. Ele mentiu a respeito da esposa dele, dizendo que podia ser que os homens daquela terra tivessem interesse nela e matassem ele para ficar com ela. Então, ele fez o que fez o seu pai Abraão, dizendo que ela seria sua esposa. Está em Gênesis 26, a partir do versículo 6 ao 10, não é? Então, logo na primeira leitura, nós vemos isso aí, né? Essa diferença. Isaac mentiu mesmo, Abraão não. O caso de Isaac aí, falta de estrutura, falta de conhecimento, falta de maturidade, falta de quase tudo. Deus ainda era Deus do seu pai Abraão. Ele acabou de ter o primeiro encontro pessoal com Deus, quando Deus disse para ele, fica aí nessa terra. Então ele teve que dar um jeito. Ele disse, já não posso voltar para o Egito, eu não vou perder minha mulher aqui, não vou perder minha vida aqui não. Então inventou essa mentira aí. No versículo 8, diz que eles passaram muito tempo em Gerar. Muito tempo em Gerar. Versículo 9, fala de Abimeleque aqui, né? Viu o casal se acariciando mutuamente, ok? Esse Abimeleque já citei, já falei que não é o mesmo da época de Abraão, porque o da época de Abraão morreu, aquilo lá aconteceu um ano antes de Isaac nascer, né? Então aqui não tem condição de ser o mesmo. Abimeleque é um título, não é nem um nome. Versículo 10, o Abimeleque repreendeu Isaac, disse, rapaz, tu disse que era sua irmã e não sua esposa, então qualquer homem poderia tomar sua mulher, né, estar com ela, ou se relacionar com ela, e trazer para nós culpa, né, ter trazido para nós culpa. Isso ele colocou essa responsabilidade sobre a vida do Isaac, por ele ter mentido. E então, parece aqui que o Abimeleque 2 também tem um temorzinho básico de Deus, embora esse povo todo fosse politeísta. É claro que as expressões deles, eu não sei a que Deus eles serviam, ou quantos deuses eles serviam, porém ele tem um temor básico aqui, ele diz, olha, teria trazido culpa sobre nós, né? Por que você fez isso, Isaac? Né? Bom, então versículo 11, o Abimeleque chama o pessoal dele e diz, ninguém toque nesse homem nem na esposa dele. Qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher morrerá, certamente morrerá, deu certeza, vai morrer. Então o que acontece é o seguinte, não sabemos se o Abimeleque de agora sabia da história do Abraão, o que nós sabemos é que ele acolheu Isaac, tá certo? E então o Isaac ficou ali. Versículo 12 diz que Isaac formou lavoura. Olha que maravilha. Isaac lavrador. O Jacó pecuarista. O Esaú, vamos dizer que era caçador. Né? Aqui o Isaac já estava bem velhinho, né? Então, diz aqui no versículo 12 que por causa da bênção do Senhor, ele colheu a 100 por 1. Nós vemos na Bíblia essas medidas, né? 30, 60 e 100 por 1. Isso falado por Jesus. Mas aqui é interessante, como diz a Bíblia, que o Isaac fez uma lavoura e colheu a 100 por 1 por causa da bênção de Deus. Que Deus? O Deus do seu pai Abraão, que agora estava se mostrando como Deus da vida dele. O Deus que apareceu para ele há pouco tempo, dizendo, não desça para o Egito, fique na terra, eu vou estar contigo e eu vou te abençoar. Olha, essa terra aqui vai ser dada a você, a sua descendência e tal. Confirmou todas as bênçãos de Abraão sobre a vida do Isaac. Né? E aí o que acontece é o seguinte, querido, versículo 13 de Gênesis 26 diz que ele enriqueceu muito. A expressão repetida diz ele enriqueceu, ele ficou riquíssimo. Ou seja, ele ficou mais rico que todos naquela região. Por causa de quê? Da bênção de Deus. E o que você pode presumir juntamente comigo aqui é simplesmente uma coisa. Quando Deus promete, Deus faz. Deus diz, não desça para o Egito, fique nessa terra, eu vou te abençoar aqui. Nós lembramos aqui lá na frente, então vamos ver o caso da Noemi, né? Numa época de fome, ela deixou a terra dela, e nós sabemos da história, nós sabemos no que deu, né? Se bem que no caso dela, Deus não apareceu para dizer que ficasse. Agora, o caso do Isaac aqui foi diferente, porque o Isaac é o filho da promessa. Deus apareceu para ele, Deus disse, não sai daí não vai para o Egito não. Eu acho que aqui Deus está falando para nós hoje, que ele não aceita, ele não gosta, ele não vê com bons olhos a ideia de novas gerações cometerem os mesmos erros das gerações passadas. Quem de vocês aí lembra o que aconteceu quando Abraão desceu para o Egito? Veio de lá com Agar.
H, mãe de Ismael. Eu não preciso mais repetir isso, né? Então, queridos, Deus não gosta, o Senhor não gosta. Ele precisa que a gente seja obediente para que a gente não cometa os mesmos erros das gerações passadas. Quantas vezes aqui em nossas igrejas nós vemos pessoas cometendo os mesmos problemas, os mesmos erros, andando pelo mesmo caminho do povo antigo. Hoje nós lutamos com muita força para tentar estabelecer um modelo de igreja onde todo mundo trabalhe, onde todo mundo possa gerar discípulo, onde todos possam fazer alguma coisa para Jesus e para o reino, possam desenvolver alguma atividade que lhe renda valores eternos. Porém, as pessoas estão vidradas, ligadas, envolvidas, dominadas pelo costume e o pensamento antigo. Aquele pensamento antigo que, se você tiver dentro da igreja, está muito bom. Tá bom, Jesus já vai vir, vai te buscar e acabou a conversa. Você não precisa produzir, você não precisa fazer nada por ninguém. Se você estiver ali participando, tá ok. Você já é salvo, é só esperar o Senhor vir que Ele vai vir te buscar. Esse pensamento não cabe mais na minha cabeça e eu me sinto muitas vezes angustiado por isso. Eu tento colocar essa nova visão de trabalho para as pessoas, para que cada um possa exercer um ministério, possa auxiliar outras vidas que estão se achegando, mas infelizmente é isso aí. Muitas vezes nós não queremos ser abençoados, mas não queremos pagar o preço. Isso está bem dentro da palavra que foi ministrada essa semana na nossa igreja mãe, em Sobradinho, né? Igreja Batista do Calvário, quadra 2 Sobradinho. Nosso pastor geral, o pastor Elvis da Cruz Avelar. E uma palavra muito, muito ótima, muito excelente, muito indescritível de boa, onde ele fala que as pessoas querem tudo de Deus, menos pagar o preço para ser abençoado. Bom, queridos, aqui ele foi abençoado. Versículo 3 diz que ele foi abençoado como ninguém. Ele enriqueceu, ficou riquíssimo por causa da bênção de Deus. Simplesmente ele obedeceu a Deus. E, peraí. No encontro que Deus teve com ele, Deus falou para Isaac que todas as bênçãos que tinha relacionado para Abraão, agora estavam sobre ele. Aí Deus enfatiza o seguinte: porque o seu pai Abraão me obedeceu, guardou os meus estatutos, minha palavra, minha vontade. Então foi 4 coisas lá. Ele foi obediente, ok? Então isso, Deus já está instruindo Isaac com relação ao caminho da bênção. Ele está dizendo: olha, o seu pai foi obediente, ele foi abençoado, e você deve seguir as pegadas do seu pai. Nós precisamos parar hoje para avaliar em que pegadas estamos mirando, observando, visualizando o nosso caminho para estabelecer a nossa meta, alcançar o nosso alvo, para traçar, vamos dizer assim, escrever a nossa história de vida pessoal, tá certo? Então, versículo 13 diz que ele ficou riquíssimo, aí vem a parte ruim da história. Com esse enriquecimento sobrenatural, ele se tornou mais rico que todos naquela região e começou a despertar a inveja dos filisteus, que começaram a entupir os poços que o seu pai Abraão tinha cavado, e aí para tentar impedir a prosperidade do Isaac, que já tinha muito mais rebanho do que todos eles começaram a fazer isso, entulhar os poços, encher com terra. Que coisa incrível, não é? As pessoas do mundo são assim mesmo. As pessoas que não têm o temor de Deus, as pessoas que são invejosas. E até entre os crentes há quem diga que tem uma inveja santa. Inveja é de Satanás. Inveja é coisa da carne, sabe? É elemento que o diabo usa. Não vem com esse negócio de inveja santa não, que não existe inveja santa não. Toda inveja é carnal e diabólica. Não existe inveja santa. Tire isso da sua cabeça. Então o que acontece? Filisteus com inveja, fazendo o máximo que podia para acabar com a prosperidade do Isaac. E aí no versículo 16, aconteceu o que não aconteceu com Abraão. Né? O Abimeleque atual chegou para Isaac e disse: olha, saia da nossa terra, porque eu já não posso mais lhe proteger, eu já não posso mais fazer nada por você, porque você já é maior do que nós, as pessoas já não aceitam mais você aqui conosco, saia da nossa terra, você já é mais poderoso. Está falando de poder, de bens, de status, né? De poder financeiro. Então esses conflitos das escavações começaram ali, com a bênção da prosperidade. Muitas pessoas hoje acham que é só ser abençoado, pronto, acabou. Eu estou garantido porque Deus me abençoou. Não é por aí não, querido. A parte de administrar a bênção é a parte que segue, né? A história segue, tá bom? E aqui o Isaac teve que começar uma guerrilhazinha por água. Aqui começou a guerra por água. Né? Hoje Israel é o número 1 do mundo em administração de água e reuso de água, etc. Mas começou aqui, ó. Os filisteus, o pessoal da faixa de Gaza, ó, entulhando os poços que o Abraão tinha cavado, tá certo? Então, Isaac foi morar no vale. Era ainda em Gerar, no vale. Né? O Gerar não é exatamente faixa de Gaza, mas é fronteira ali. Era a parte de baixo, né? A parte sul-leste, tá certo? Da faixa de Gaza. Então, ele foi morar no vale, versículo 18, diz que ele reabriu os poços que foram cavados pelo seu pai, que tinham sido entulhados pelos filisteus, né? Aí está um dos motivos pelos quais, quando apertou a fome lá em Beer-Lahai-Roi, ele não voltou para Beceba, provavelmente já estava entulhado os poços lá, e ele viu que a prosperidade estava mais acima, então seguiu direto para Gerar. Versículos 19 e 20, você vai ver a disputa. Isaac reabrindo os poços, dando os mesmos nomes que o pai dele tinha dado. Aí chegam os filisteus e dizem: essa água é nossa. Abre outro, essa água é nossa. Oh, meu Deus do céu. É demais, não é não? Olha, 2 vezes, né? Então, 2 poços. Deu o nome de Ezeque, porque houve contenda, não é? Um poço cavado, aí os filisteus... Depois o outro foi Sitna, porque houve também problema, não é? E... Bom... Deixa eu olhar aqui, mostrar para vocês aqui. Na verdade, no terceiro poço não houve. Sitna, não houve Reobote, não houve contenda, tá certo? No terceiro poço não houve discussão. Reobote, ele colocou o nome.
né? Porque não houve contenda. Os passados 15 anos em Gerar, ele passou 15 anos em Gerar, naquela região, né? E aí Isaac agora está chegando aos 100 anos, Rebeca com 80, os filhos dele, cada um com 40 anos. Eles chegaram lá com 25, os meninos chegaram lá com 25, agora estão com 40, 15 anos em Gerar, tá certo? Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos, não dá para ver direito, não é aquela coisa mais perfeita do mundo não, mas seria mais ou menos isso aqui, os poços. Você pode ver aqui Gerar, aqui em cima, né? Aí que o vento está. Gerar, depois Ezeque, porque houve contenda, depois Sitna, e por último Reobote, tá certo? E nós vamos ver na história que depois ele foi para Berseba, tá certo? E aqui em Berseba, onde ele passou a viver agora, depois que desentulhou os poços. A Bíblia diz que ele cavaram outro poço. Eu imagino que eles não cavaram poços novos. O processo era de cavar os poços que o seu pai tinha cavado anteriormente. Tá certo? Esse é o caminho que dá exatamente descendo aqui na fenda. Ó, começando em Gerar, essa parte meio branca, certo? E vai descendo até a fenda do Mar Morto. Aquela fenda que vem lá da Síria até a parte sul do Mar Morto. Mar Muerto. Tá ok?